vai estar conosco. Só para dar uma satisfação para os irmãos. Amém? Vamos falar sobre o momento de oferta nesse exato momento. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 9. Amém? Glória a Deus. Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Transbordarão de coisas boas. Ou seja, quem esteve aqui domingo e assistiu à ministração, ouviu nós falarmos sobre Malaquias. Malaquias, tradicionalmente, em todas as igrejas, fala sobre dízimos e ofertas, no capítulo 3, verso 10. Mas o que nós não entendemos, ou que normalmente não se passa para a membresia da igreja, é que você tem que fazer isso com alegria e voluntariamente. Então eu, como líder aqui, junto com o pastor Márcio, com a pastora Luciana, não temos que obrigar ninguém a fazer isso. Muito pelo contrário. Temos que esclarecer ao povo que não é por força, nesse caso, nem por violência. Não é colocando a espada no teu pescoço e dizendo para você, ou dizima, ou vai ficar doente. Ou dizima, ou o nome já está escrito no livrinho do inferno. Ou dizima, ou vai perder a salvação. São arbitrariedades que a gente escuta por aí. E a gente está aqui combatendo essa arbitrariedade. Queremos que você seja livre pela graça em Cristo Jesus para fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. E aqui que o salmista, o rei Salomão, nos traz essa importante lição. A gente tem que trazer os dízimos e as ofertas, sim, para a casa do Senhor, mas com alegria. E quando eu não puder, pastor? Não se preocupa não, que a tua salvação não está baseada nisso. A tua salvação está baseada única e exclusivamente em Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Então, irmão Miguel, para quem quiser, quem puder, o Senhor distribui os envelopes e nós estaremos orando nesse momento pelas ofertas e pelos dízimos. É um pouquinho frio, né? Mas daqui a pouco aquece. Temos no sábado, irmãos, não esqueçam, sábado, 8 horas da manhã, a nossa consagração é um sábado por mês. Um sábado por mês. Apenas uma horinha e 15 minutos, nessa faixa assim, em que nós ficamos aqui adorando a Deus nessa consagração. Essa consagração, ela funciona da seguinte forma: nós vamos vir para cá, vamos orar, vamos ouvir uma palavra pelo pastor, vamos orar mais um pouco, adorar a Deus com alguns louvores e irmos para a nossa casa, passarmos um excelente final de semana na presença de Cristo. Então separe o seu tempo, separe esse momento para o Senhor. Amém? Quinta-feira vai ter aula de música normal, às 19 horas. No domingo, a nossa EBD. Em nome de Jesus, estaremos aqui adorando a Deus no aprendizado da sua palavra. Amém? E à noite, nosso culto de adoração a Deus. Amém? Todos pegaram o envelope, levante o envelope, põe a mão no seu coração e vamos adorar a Deus com essa oração. Pai eterno, Senhor meu Deus e meu Pai, o teu povo te louva e te agradece, Senhor, com os teus dízimos e ofertas na noite desse dia, porque entendemos, Senhor, que somos livres para fazê-lo, e fazemos, Senhor, de toda a inteireza e gratidão do nosso coração. Aqueles que podem, Senhor, estão fazendo, aqueles que não podem, estão te adorando com a sua presença nesse lugar, que também é uma forma de dizimar o seu tempo ao Senhor. Então, Senhor, abençoe a todos de igual forma, em nome de Jesus. Amém. Irmão, aí pode vir, vai trazer a mensagem de hoje. O estudo de Isaías capítulo 23. Amém? Precisa de ajuda aí, a gente chama. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
te entregamos o seu filho mais uma vez. Esvazia ele, Pai, de toda a sua capacidade, porque aqui nesse momento queremos que o teu Santo Espírito impere, Senhor, e fale através dele. Usa-o como ferramenta, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Boa noite. Então, uma boa noite a todos. Pode ler, ele vai ouvir, ele tem bom ouvido. Né? Mas é assim mesmo. Não faz nada não. Não é apenas um cochicho. Dia 17. Dia 17. Oi. Dia 17 é o quê? É o arraiar, né? Hoje não. Ah, é? É só dia 17. Eu fiquei indo lá, é isso mesmo? Direta assim? Direta já? Direta já. Ainda. Não, só lembrando, Zé, esqueceu. Tem que fazer homenagem para a igreja, com a camisa da igreja. Ninguém reparou isso. É verdade. Não, ninguém reparou aqui na minha de arraiar, é mole. Só a graça, né? Só a graça. Só Jesus na causa. Arraiar dia 17. Tudo bem, bem lembrado. Eu esqueci de fazer Mas a também luz. vocês são vivos. Dia 17, tá certo. Mas eu ouvi quanto a camisa dia 17. Mas vamos lá. Ai, vai vir Uma rasgar. boa noite a todos, mais uma vez. Voltamos à nossa programação normal. Hoje nós vamos estudarmos aqui em Isaías 23. E como tem sido nas semanas anteriores, dando esse segmento à nossa grade, estudo bíblico. Então vamos abrir aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 23. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Teso de Tiro, uivai navio de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitines foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente do canal que vinha com muitas águas, e a ceifa do Nilo, e era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e Uvai, moradores da ilha. E esta é a vossa cidade, que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-la-ão aos seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Quem informou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Então hoje nós vamos falar sobre Tiro. E só recapitulando algumas coisas, já que o capítulo 23, ele encerra a ação condenatória. O livro do profeta Isaías, como já estamos acompanhando desde o início até chegar aqui ao capítulo 23, ele se divide em 3 sessões. A primeira sessão é a condenatória. Ela conta, na maior parte, as repreensões pelo pecado de Israel. Então nós acompanhamos todas as nações que, além de Israel, pecaram contra o Senhor e vieram o juízo. A segunda sessão, isso a gente vai ver mais lá na frente, a sessão histórica, fala da invasão da Síria, né, e a milagrosa intervenção do Senhor. Quando o anjo do Senhor chegou lá com a espadada, matou 185 mil assírios, eles não conseguiram intentar o seu objetivo. E a terceira sessão é a consolatória, né? Aqui fala que contém palavra de consolo a Israel, castigado e promessa de restauração e bênçãos. Isso do capítulo 40 em diante. E o tema do livro nós já sabemos que é juízo e salvação. Juízo porque Deus ele vai de encontro a essas nações, e essas nações vão prestar conta dos seus atos contra o seu povo. Todas essas nações no passado, hoje e no presente, a gente acabou de acompanhar aí, quem viu a abertura das Olimpíadas,
o que eles fizeram, né? Essas aberrações que eles estão tentando colocar, né? Contra a igreja, né? Porque fala de Cristo, fala da igreja. Aqui não é só as outras ramificações, mas fala da pessoa de Jesus. Então nós precisamos ficar indignados com isso. Mas infelizmente, ou felizmente, por um outro lado, a palavra de Deus está se cumprindo. Mas o povo de Deus precisa se indignar. Nós não podemos aceitar isso calados. E aqui na igreja é o momento de nós denunciarmos o que está errado, falarmos do que a palavra de Deus nos adverte. E o nosso consolo é que essas nações, esses povos que hoje denigrem a imagem do Senhor Jesus, denigrem o que é a igreja, denigrem o que é o conceito de família, vão prestar conta dos seus atos. Nada vai passar impune. Né? Quando se fala, pode escapar da justiça dos homens, mas não vai escapar da justiça de Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, o que a gente está acompanhando aqui, através dessa leitura do estudo bíblico do profeta Isaías, que todas essas nações, em determinado momento, se levantaram contra Israel e agora vão pagar esse preço. Muito bem, então quando fala aqui de Tiro, que não é o tiro de espingarda e vem de arma, é uma cidade que se localizava onde? Na Fenícia, ao norte de Israel. Né? Era uma das cidades mais antigas do mundo, igual a Sidom. Gênesis 10, 4 vai falar sobre Sidom, que é descendente de Canaã. Então, qual era a principal atividade daquela cidade? Era o comércio. Porque os fenícios, né, eram os grandes navegadores da antiguidade, né? Herdeiro dos sumérios, onde nós herdamos a escrita. Então, os fenícios eram grandes mercadores. E ali, na Fenícia, em Tiro e em Sidom, eles prevaleceram com o comércio. Então, eles comercializavam tudo. Ouro, comida, enfim, várias especiarias. Então, era um grande centro de comércio. Ao ponto que eles se acharam autossuficientes. Não precisavam de ninguém. Eram soberbos. E a gente vai ver, através aqui desse capítulo 23, ao ponto que chegou a soberba de Tiro. Se nós formos comparar com Nabucodonosor, a soberba de Tiro era ao cubo ou ao quadrado. Tamanha era a arrogância, tamanho o desprezo que ele tinha por outras nações pela sua autossuficiência. Eles achavam que nada ia acontecer com eles. E, através da história de Israel, eles também sempre ficavam comedor na espreita. Sempre que Israel era tocado, era subjugado, eles batiam palmas e achavam que ali eles iam se dar bem. A gente vai ver aqui, através do capítulo 23, que não é bem assim. Então, quando fala aqui peso, a gente já sabe que peso é o que? É juízo. Vai vir juízo contra Tiro. E aqui fala assim no versículo 4. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade que se achava que estava muito segura, que nada iria acontecer. Mas a gente vai ver que não é bem assim não. Vamos abrir o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 26. Ezequiel 26 vai nos relatar algo aqui importante. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 26. Vou ler aqui alguns versículos. E sucedeu no 10º ano do primeiro mês que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, e eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugador das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. Agora vamos ver aqui no versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que trarei contra ti a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, com cavaleiros,
e com companhias é muito povo. Aí vamos no versículo 12. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os seus muros, arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras, e o teu pó será lançado no meio das águas. No versículo 22, tá? Vou aqui para encurtar. Aliás, versículo 21. Farei de ti um grande espanto, e não será mais. Quando te buscarem, nunca mais será achada, diz o Senhor. Essa sentença aqui foi a primeira sentença após, vamos dizer, a segunda contra Tiro. O profeta Ezequiel, ele estava lá no cativeiro babilônico, quando ele escreveu isso aqui. O que aconteceu? A gente vai ver através da história. A Síria começa subjugando Tiro. A primeira coisa, destronaram eles. Senaqueribe e os outros reis que estavam ali naquele período. Destronaram o rei de Tiro. Só que chegou o momento que eles sobreviveram, ficaram na meia boca. Mas aí vem quem? Nabucodonosor. Ele arrebenta com a Síria e arrebenta com o rei de Tiro. Subjuga. Profecia, se cumpriu. Aquilo que nós lemos lá em Isaías 23, aqui no versículo do 4 ao 7 que eu li, essa profecia se cumpriu 100 anos depois que ele falou isso. Olha só, 100 anos depois cumpriu-se essa profecia. Então, o que eu sempre falo, o que está na palavra de Deus, o que os profetas denunciaram naquele período, irmão, ou aconteceram naquele período, ou coisas futuras. O único Deus que eu conheço que trabalha no passado, no presente e no futuro. A pior coisa dessas nações que acham que nada vai acontecer. Não, só vai acontecer com outro povo, comigo não vai acontecer. Porque eu tenho um histórico, eu tenho um salvo-conduto, ou eu tenho uma poupança de credibilidade com o Senhor. Isso não existe. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O que é bênção, é bênção. O que é maldição, é maldição. O que é sacro não pode se misturar com o profano, e o profano não pode se misturar com o sacro. O que eu quero dizer, as coisas que estão no mundo não podem entrar na igreja. Ou você é crente mesmo, ou você não é, porque quem está em cima do muro é o muro do diabo. Então hoje estão se distorcendo muito a palavra de Deus, estão querendo uma nova revelação, estão querendo uma nova versão, uma atualização da palavra de Deus, para que esse impacto desse juízo seja menor, seja mais agradável, seja mais de acordo com o povo. Não, você pode errar, você pode pecar, mas é o seguinte, todo mundo vai se salvar. Até o diabo vai se salvar também. Cuidado com essa doutrina aí que estão falando. Essa é a doutrina de Balaão. Muitos estão aí aderindo, pegando aí as cartas, lá de Apocalipse, e estão cedendo a doutrina de Jezabel. Estão verdadeiramente se prostituindo com a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Agora, só vai pegar quem está aqui por aí a palavra. Você está desavisado, vai comer qualquer porcaria que te derem aí. Nós precisamos ser crente bereano. Irmão, quem está na palavra? É de Deus. Lançaram uma profecia para mim. Está de acordo com a palavra de Deus? Se é de Deus, não vai se cumprir. Eu não sei qual é o tempo que vai. Pode acontecer no mesmo dia, pode acontecer daqui a um ano, daqui a 30 anos. Lá em casa tem uma Bíblia. O camarada foi lá pregar, lá na minha família, e ele, alguns versículos, ele grifou e pregou a palavra. E está lá, Assembleia de Deus, Tengotiba. Um dia eu vou lá. Essa profecia, quando ele esteve lá na minha casa, cumpriu-se 27 anos depois, quando eu aceitei Jesus. E ele falou que alguém ali viria e iria seguir. Tive uma formação católica, ou ecumênica, como muitos podem falar aí. Mas essa palavra se cumpriu na vida da minha família e na minha vida 27 anos depois, quando eu aceitei Jesus. Então, irmão, foi de Deus. E é simples assim. Então vamos lá, seguindo aqui. Então, quando fala sobre o rei de Tiro e fala sobre essa arrogância que eles tinham, e ele fala aqui no versículo 9: o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envilecer
os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Então, quando fala aqui de Tarsis, não vamos confundir com Tarso. Né? Temos uma figura bastante conhecida que é de Tarso. Né? Alguém pode lembrar quem é? Paulo. Não é de Tarsis. Tá? Tarso fica na Turquia. Tarsis, lá pelas bandas da Espanha. São duas coisas totalmente diferentes, para a gente não confundir. Então, quando fala aqui sobre essa questão de Tarso também, é algo a gente falar, porque o que acontecia naquela época? A região de Tarso era um grande centro educacional. Eram verdadeiras escolas, como acontecia em Alexandria, né? Tinha a excelência no ensino, né? A cultura grega era proeminente naquela época. Então, era um centro de estudo muito avançado daquela época. Né? E Paulo nasceu ali em Tarso, mas toda a sua formação, né, judaica, nós sabemos que foi aos pés de Gamaliel, e com isso ele também tinha a cidadania romana, porque a Tarso pertencia também a todo o Império Romano. Então vamos lá. Quando fala aqui, até aqui, irmão, alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém está perdido aí não, né? Se tiver, a gente começa tudo de novo. Não tem problema. Tempo a gente tem. Então vamos lá. No versículo 11. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandato contra Canaã para que destruísse as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te para Aquitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para que os que moravam no deserto levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navio de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posto em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entrega ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Então, quando fala aqui no versículo 13, está falando dos babilônicos. Está falando desse período que a Babilônia iria entrar com força em Tiro. Mas quando fala aqui no versículo 15, que Tiro será posto em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Aqui já está falando do Império Grego. Alexandre Grande, quando o que a gente vê nessa cronologia, né? A Síria, Império Babilônico, logo a seguir quem vem? O Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vem quem? Os gregos. Então, aqui está falando quando Alexandre Grande, ele entra lá em Tiro, e, logicamente, todas as nações, Egito, Babilônia, então ele subjuga e ele arrasa de vez com toda essa pujança que tinha o rei de Tiro. E um detalhe muito importante que aconteceu nessa época, quando Alexandre o Grande ele começa a conquistar a maior parte do leste europeu, que ele conquistou. Quando ele entra em Jerusalém, isso não está na Bíblia, isso está no livro dos Hebreus. Claro, José, um grande historiador do passado, ele conta, quando Alexandre o Grande entra em Israel, Deus ele se mostra em sonhos ao sacerdote na época e fala: vocês vão colocar as roupas sacerdotais, vão se enfileirar e vão receber o grande conquistador, porque eu estou no controle de todas as coisas. E assim aconteceu. Quando Alexandre Grande entra em Jerusalém, já tinha aquela rixa com os samaritanos falaram: não, o templo daí já foi com problema, Deus falou que ele vai ser lá em Samaria. Alexandre Grande falou: não. O templo do Deus de Israel é em Jerusalém e vai continuar assim. E vocês vão ter liberdade de culto. E ele designou 70 homens para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, a qual nós temos hoje, que é a Septuaginta. Então, quando aconteceu isso com o rei de Tiro, as outras nações, Israel foi protegida. E a gente sempre lembra aqui, quando ele fala que o assolador não vai mais passar pela cidade santa,
não vai passar por Sião. Pode estar turbado o momento que for, mas Deus protege Israel. É a cidade do rei. Estamos vendo aí os ataques do Hamas. Cai uma bomba aqui, outra ali, mas vê se em Jerusalém ela é tocada. Não é tocada. Há uma promessa. E a palavra de Deus está se cumprindo. O pior engano que a gente acha que isso aqui é uma história. Isso aqui o autor escreveu ao seu bel prazer. Não. A maioria das profecias compreendidas aqui, nesse período, se cumpriu entre 100 e 150 anos em relação às nações. Não estou colocando o nascimento do Messias 700 anos e outros temas escatológicos. Não. Estou falando que existe uma cronologia bíblica para esses assuntos estarem acontecendo. Que nós precisamos estar ligados não no calendário comum. Nós precisamos estar ligados no calendário de Deus. O que é o tempo? O que é o cronos? É a hora. É o nosso relógio, é o nosso tempo. O kairos de Deus é o tempo de oportunidade. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo hoje? De ler a sua palavra, de pregar o evangelho, de orar, ter liberdade de culto. Você ter a sua liberdade como cristão. Nós somos escravos de Cristo porque a nossa mente tem que ser levada cativa a Cristo. Ah, mas somos robôs? Não, nós temos a nossa individualidade. Nós temos 24 horas no dia e dentro dessas 24 horas nós consagramos ao Senhor. A partir do momento que a nossa mente, a renovação do nosso entendimento, conforme está lá em Romanos, né, que às vezes vira jargão, né? Ah, como é que nós vamos prestar o nosso culto a Deus? Ah, racional, de forma racional. Tá, racional porque nós somos animais racionais. Nós somos dotados de inteligência, né? Somos corpo, alma e espírito, e não temos uma linguagem o quê? Articulada, com entendimento. Então, quando fala de culto racional, é culto com entendimento. É com a palavra de Deus. A gente não pode chegar aqui e contar história. Senão, irmã Donara, tem que pegar as historinhas lá das crianças e trazer para cá. Lá tem que contar história. Aqui não. Aqui você tem que falar de Bíblia. Você pode até falar, né, sua situação pessoal, né? O pastor brigou comigo aqui da minha indumentária. Legal, quebra. Mas eu não posso falar só sobre isso. Né? Tudo tem uma simbologia. E a gente tem que ter muito cuidado, que eu sempre falo. Cuidado, o que o texto está falando aqui? O texto está falando de Babilônia. Então não está falando da Síria. Babilônia aqui, ó. Terra dos caldeus. Quem é os caldeus? Os babilônios. Simples assim. Para a gente que estuda. Né? Eu já falei, quem está aqui já está catedrático em saber quem é Babilônia, quem é Nabucodonosor, né? A história lá do pessoal da fornalha, todo mundo está sabendo aqui. Né? E quando acabou a Babilônia, qual foi o império que entrou no lugar da Babilônia? Quem destronou a Babilônia? O Império Medo-Persa. Gente, foi arrebatado a igreja, eu fiquei. Não. Está frio? Eu sei que está frio, mas não está falando, vai aquecendo. Está dando até um suador. Então vamos lá. No versículo 15. Sucederá naquele dia que Tiro será posto em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, como eu já falei, que é o Império Medo-Persa. No versículo 17. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela formará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então, quando fala sobre isso aqui, Tiro, para ela manter, vamos dizer assim, um período de abertura dos seus portos, recomeçar, não com aquela pujança que Tiro tinha, eles começaram a se prostituir com produtos ilícitos. Vamos comercializar certos tipos de imagens. Vamos comercializar certas coisas que não convêm. E isso dá lucro. Se dá lucro hoje, se o contrabando hoje dá lucro, imagine naquela época, não, Miguel. E aonde é que era o principal centro marítimo? Quem tinha os melhores navios para transportar naquela época? Tiro. Então eles começaram a sobreviver naquela época, se aliando às nações que traficavam pessoas, a questão do ouro, a questão de riquezas,
Passava tudo ali por Tiro. E, logicamente, eles tiravam as suas comissões. Começaram a se prostituir. Começaram a ter um outro tipo de entendimento. Aquela soberba que eles tinham, continuaram. Mas de uma forma que, vamos dizer assim, eles estavam associados aos narcos traficantes da época. Né? Literalmente, tinha aquilo preso com os outros negociantes. E isso, aos olhos de Deus, não era bom, porque o que acontecia? O próprio povo de Israel começou a negociar com essas pessoas. E aí aquilo, né? O que é ilícito, né? O que não é bênção, traz maldição. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está negociando. Qual é a origem, né, daquilo que a gente está trabalhando. Hoje se fala muito, né, do puritanismo. Eu não estou com esse negócio de puritanismo não, porque tem a Semana da Beleza Guanabara. Eu não vou porque eu me respeito. Semana da Beleza Guanabara eu não vou lá, irmão, eu só vou depois, né? Então, mas lá tem imagem lá. Eu não vou contar não porque tem a imagem. Que isso? Não existe isso. Lá perto de casa tem lá um barzinho do tal do Zé. E o pessoal, os garçons, tudo paraventado. Tem aquela roupinha branca, aquele chapeuzinho de lado, só faltou um cigarro. Aí o cara, tá vendo aí, ó, o que está acontecendo? Que ali foi uma igreja. Olha a que ponto as coisas estão chegando. Mas tem gente que fala que não tem nada a ver. Pode ir lá no bar do Zé. Cuidado, irmão. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cuidado com esse negócio. Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Pode, então vai lá. Vai lá e vê o que vai acontecer contigo. Tem que ter muito cuidado, porque a palavra fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Hoje nós temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. O que é manjar de Deus e o que é a mesa dos demônios. A Santa Ceia está aí, todo mundo tem que relembrar desse negócio. Cuidado, com que tipo de manjar você está comendo aí. E eu sempre falo, nós estamos numa geração de crente raquítico, espiritualmente falando. Crente que não come a palavra de Deus. E a palavra é alimento, irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado. E esse momento aqui é especial para isso. Onde vai se ir quê? Se desmistificando muitas coisas. Então vamos lá. Tiro tinha uma situação que parecia ser impossível de ser vencida por causa da sua riqueza e poder. Mas Deus predisse sua ruína, né, com Alexandre o Grande. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 11, versículo 20. O Senhor Jesus faz menção sobre Tiro. Vamos lá, Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. Olha só. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo, do que para ti. O que Jesus está falando? Por onde ele passou, ele fez sinais, fez maravilhas. Mas teve pessoas que falaram que ele era o quê? Endemoniado. Ele não era o Messias. Ele era um falsário. Rejeitaram, sua própria nação o rejeitou. Então ele fala que no dia do juízo final haverá o quê? Menos rigor para Tiro e Sidom. E a gente está acabando de ver aqui o que era essa cidade. A soberba. Não, ninguém vai me tirar daqui não. Pô, eu sou rico, eu tenho tudo. Quem é que vai me bulinar aqui? Ninguém, pô. Nem Deus vai me tirar daqui. Mas a maioria dos locais onde Jesus fez os milagres, muita gente não o reconheceu. Então, quando fala aqui, ele fala uma palavra muito, que hoje está caindo no esquecimento. Se fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, que eles viram, que eles presenciaram, eles teriam se arrependido. Olha aí, arrependimento. Lembra lá do Jonas?
O pessoal fala que ele é o profeta fujão. Pô, fujão? Como fujão? Como é que você vai para uma terra daquela lá que os caras calpelavam mesmo, arrebentavam com todo mundo? O profeta é humano. Mas ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele foi desobediente, ele não foi fujão. Ele foi desobediente. Imagina, se lá, em Nínive, se arrependeram, até os animais se arrependeram. Por que hoje essa palavra está caindo no esquecimento, arrependimento? Ou estão se trocando por convencimento? Convertido ou convencido? Aí a gente vai pegar aquela operação chamada produto cartesiano. Eu nem sei se dão mais esse negócio na escola. Contém ou está contido? Né? Aquele Ezinho para cá, o Ezinho ao contrário. Para quem para não esquecer, né? Olha aí. Quinta série. Hoje aqui está um negócio de quinta série, negócio de roupa, produto cartesiano. Isso aqui é cultura também. Então, tem que saber essa diferença. Ou você está cheio das coisas do Senhor, ou você está cheio com as coisas do mundo. Aí vem o problema, vem a situação, aí vai botar a culpa. A culpa vai ser para alguém, minha que não é. É do pastor Paulo. Eu tenho que botar a culpa em alguém. Ele é o pastor, hoje está aqui. Não vou botar a pastor Luciano, não, vou botar ele. Tem que botar a culpa em alguém. E é assim que acontece, infelizmente é assim. A pessoa não assume o seu erro. Não admite os seus fracassos. Aí ela coloca a culpa no outro. Mas a culpa está nela, porque não quer buscar, não quer orar, não quer se consagrar, não se coloca à disposição na obra do Senhor, acha que já sabe tudo, né? Não precisa estudar a Bíblia, não precisa fazer nada. Então, meu irmão, está largado. Porque o relacionamento de Deus é o quê? É condicional. Se você tem relacionamento com Ele, Ele vai ter relacionamento contigo. Não tem, aí já é, não tem jeito. Vamos lá, irmão, para encerrar aqui, vamos abrir em Jeremias no capítulo 25, só para me encerrar aqui algumas considerações. Jeremias no capítulo 25, versículo 15. Algumas coisas aqui que eu quero só ilustrar. Jeremias no capítulo 25, 15, fala assim: porque assim que disse o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações das quais eu te enviar, para que bebam, tremam, enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber às nações as quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis, seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Aqui vai falando de todos os reinos. No versículo 22, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, ao rei da ilhas, da além mar. E vai colocando aqui, né? Vai colocando. Aí vem, no capítulo 27, aqui mesmo de Jeremias. Aqui está falando juízo contra Tiro. O cálice da mão do Senhor. Eu falei da outra vez. Quando a Bíblia fala de cálice, pode ser cálice de bênção, mas pode ser cálice de maldição. Vou pegar a ilustração aqui que o pastor pegou no outro dia. Tiago e João. Eu quero sentar à direita e à esquerda. Vai beber do meu cálice? João, você vai beber do meu cálice? Vai. Bom, você vai ser levado lá para Fátima, vai ser jogado numa caldeira de óleo fervendo, vai sobreviver, vai morrer velho. Vai beber do meu cálice. Tiago, você vai beber do meu cálice, Tiago? Vou. Bom, você vai ser jogado no alto do templo, vai se estatelar lá no chão, não vai morrer, o sol vai chegar, vai dar encravada em você vai morrer. Vai beber do meu cálice. Tem cálice que é de bênção, tem cálice que é de maldição. Tem muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Seguindo aqui o texto. Jeremias capítulo 27, 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos, poloais sobre o teu pescoço. A gente sabe que jugo é aquela ferramentazinha, né, de ferro, que botava uma corrente no pé para o camarada não correr, colocava na mão e não podia fazer quase nada. E quando o escravo era teimoso, colocava lá um troço lá para ele não ficar falando. Então fala aqui, no versículo 4, no versículo 3, envias ao rei de Edom, rei de Moabe, rei dos filhos de Amon, rei de Tiro, ao rei de Sidom, pelas mãos do mensageiro que vem a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E aqui Deus vai dando a mensagem.
Aí vê só, no versículo 7, e todas as nações servirão a ele, a Nabucodonosor, olha só, a seu filho, ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Aí já está falando quem? Império Medo-Persa, está falando do Império Grego, futuramente do Império Romano. Aí fala aqui, e acontecerá que se alguma nação e reino não servir o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas mãos. Aqui, ó, não deis ouvido aos vossos profetas, os falsos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que não vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrá-la-á e habitará nela. Deus está falando sobre o juízo. Advertiu a essas nações que Nabucodonosor iria assumir. Ia ser a grande nação. Quem não tomasse desse copo da mão do profeta ou não acreditasse, iria morrer. A peste, a fome ou a espada. O juízo se cumpriu. Né? Por exemplo, quando a gente vai ver, que hoje não vai dar tempo, em casa vocês meditem lá em Ezequiel 28, que é um capítulo muito interessante que fala sobre o rei de Tiro e algumas qualificações do cramunhão, chamado Lúcifer. Só queria falar aqui alguma coisa para encerrar. Deixar aí a curiosidade dos irmãos para em casa ler. Ezequiel 28 fala assim, ó, no versículo 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio de mares, sendo tu homem e não Deus. Estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Aí vamos lá. Aí fala aqui, ó. Pela extensão, no versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria ao teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais se desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu esplendor. A cova te farão descer, morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Rei de Tiro, a sua arrogância, a soberba, a pujança, que achava que nada iria acontecer porque era muito rico, cheio de poder. E Deus abate o soberbo. Deus está no controle da história. Ele é o Senhor da história. Nada acontece por acaso. Nada está solto na Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que o texto está falando sobre o rei de Tiro. Então estou falando aqui sobre o rei de Tiro. Os versículos posteriores, aí sim, há uma conotação lá com o Lúcifer. Tá? Mas isso aqui há controvérsia. Cada um tem a sua. Eu não vou abrir isso aqui agora porque não tem nada a ver com o que eu estou estudando aqui, o que o texto está pedindo. Então, só estou colocando esse versículo aqui que eu li, relativo à soberba do rei de Tiro. E a Bíblia, quando fala aqui, por exemplo, o próprio profeta Ezequiel fala de Daniel. E nós sabemos que somente existem 3 homens justos em toda a Bíblia. Quero ver quem vai lembrar. Jó, Noé. Tá faltando tá faltando um. Eu sei. Vamos lá. Jó, Noé, quem? Acabamos de falar aqui o nome dele. Daniel! Quase! Mas tá bom, é isso aí. Exercitando a gente lembra. É isso. Então quando ele lembra aqui de Daniel, porque é um homem justo. Mas
homens justos em toda a Bíblia. Noé, Daniel e Jó. Vai entender um negócio desse? Né? E a gente não é nada, e a gente quer ser igual a gente. Né? Mas vamos lá. Irmãos, 8h29. Perguntas, dúvidas, desesperos, reclamações é com o pastor Paulo, pastor Luciano. Lamento. Depois eles resolvem aí, se vão me punir. Alguma coisa? Posso encerrar? Amém? Você que está na live, fique conosco. Muito obrigado. Nossa programação vem aí, já foi falado aqui. Escola Dominical no domingo. Tem muito noite, né? Noite. Sábado. Consagração, né? Tá vendo? A gente esqueceu da consagração. Olha aí. É 8 horas? 8 horas. 8 da manhã. Venha para cá. Rua Campo Maior. Fala Formoso, não sei porquê. Rua Campo Maior, 865, Campo Grande. Venha! Irmãos, Deus abençoe a todos que vieram, que vocês quiserem vir nessa noite. Amém. Pastor Márcio, um forte abraço. Está em casa ou está no trabalho. Mas enfim, depois ele vai assistir isso aí. Que Deus abençoe a todos. Você que está na live, fique com a gente. Um grande abraço para você. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e devolvendo a palavra ao pastor Paulo. Amém. Assim, pastora, vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração com a pastora Luciana, pessoal da equipe, vem para frente.